Bom dia. Vamos fazer o nosso estudo essa manhã. O livro é o mesmo, Vida Feliz, Joana de Anjos com Divaldo Franco. O nosso tema é o seguinte: pensa em termos de vida eterna. É uma coisa que a gente quase nunca pensa. A gente fica pensando sempre que a vida é eterna, que nós temos que fazer tudo o que podemos e queremos sem nos preocuparmos que um dia teríamos que prestar conta dessa vida, né? Então, o que a Joana está nos falando é que a gente tem que pensar em termos de vida eterna, porque a vida não termina aqui, ela continua, né? Nós somos espíritos divinos, somos filhos de Deus, por isso a nossa vida é eterna. Aí ela diz o seguinte, que a morte é somente um veículo para mudança de domicílio. Tem aquela fala de Jesus que ele diz, são muitas as moradas na casa do Pai. Então a gente fica pensando que a Terra é o único local que a gente tem para morar, mas não é, né? Quando o nosso espírito se liberta da matéria, que é o corpo, né? Nós voltamos para uma das outras moradas da casa do Pai. Lógico que os endereços são diferentes, cada um de acordo com aquilo que plantou, né? Porque Jesus disse que cada um tem que semear para colher, né? Ninguém vai colher a semeadura do outro. Então, isso é importante para a gente pensar. Ela diz mais. Quando os tecidos físicos se gastam ou se rompam violentamente, libertam o espírito eterno que retorna à pátria espiritual. Então, é isso, gente. As pessoas ficam com medo de morrer, que vai ficar debaixo da terra. Não tem isso, não. O corpo é um instrumento de trabalho do espírito. É a vestimenta, é igual a minha roupa, meu vestido, meu sapato, que cobrem o meu corpo para que eu possa transitar neste planeta Terra. Então, o corpo material que eu visto com as vestes terrenas, ele também está revestindo o meu espírito, que não pode viver com a matéria. Então, o nosso espírito utiliza esse corpo material através do perispírito, né? Para que nós possamos ter inteligência, ter livre-arbítrio, podermos pensar, podermos raciocinar, fazer as nossas escolhas. É por isso, porque se não tivesse o espírito, o corpo não teria mesmo condições de entender, né? É a morte, mas é a morte do corpo físico e o espírito vai para outras moradas. Por isso a gente não precisa ter preocupação, né? Cada um de nós vai procurar o caminho de acordo com aquilo que nós plantamos. E repito, são muitas as moradas na casa do Pai. A Terra é apenas uma delas. São muitos planetas, muitos lugares, né? A gente não precisa ter esse tipo de preocupação. Precisamos, sim, de preocupar como estamos vivendo esta vida no dia a dia, aqui nessa nossa passagem pela Terra. Vamos ver mais. Ela diz, tudo transforma. Tudo se transforma. O corpo se altera e decompõe, indo vitalizar outras expressões materiais. Então é isso aí. Quando a nossa energia física acaba, né, a necessidade de enterrar o corpo, ou cremar, não sei, aquilo transforma em cinza, adubos, né? Mas o nosso espírito não está ali mais não. Não vamos sentir mais nada, né? Nós já estamos em outras localidades, né? Em outras moradas. Então, a gente não precisa nos preocupar, porque o que fica aqui na Terra, minha gente, é só o corpo material que decompõe como qualquer outro ser quando morre, né? A gente vai perdendo as energias e transformando em adubo, em terra, em qualquer outra coisa. É igual aos outros animais. Só que nós somos animais racionais, pensamos, sentimos, amamos, odiamos, né? Tudo isso é o nosso livre-arbítrio, o nosso espírito, que tem que conduzir a nossa vida. O corpo, repetindo, é instrumento de trabalho do espírito. Um pouco mais ela diz o seguinte, já o ser espiritual, que nele habita, ou seja, no corpo, transitoriamente, deixa-o para assumir a sua realidade estrutural. Ou seja, a gente vai para outra das moradas da casa do Pai. O espírito se liberta e vai procurar a casa de onde a gente veio. Que cada um, né, de acordo com a vida que viveu.
Isso, gente, é muito importante para a gente não ficar preocupado, ficar com medo, não tem nada a ver. Nós temos sempre que pensar que aqui é um mundo transitório e nesse momento é um mundo de regeneração. É um tempo da gente pensar como é que eu estou vivendo, como é que eu estou levando a vida de acordo com os princípios do Cristo. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Os mandamentos, não matar, não roubar, não desejar mal. Essa é a nossa cartilha. E aí muitas pessoas perguntam, mas como é que eu vou saber o que está certo e o que está errado? É voltarmos para dentro de nós, porque os genes genéticos estão no corpo, os genes espirituais estão no espírito. E ninguém pode dizer que não sabe o que é certo e o que é errado. É questão da gente fechar os olhos, pensar, Jesus, meu anjo de guarda, me mostre o que é certo e o que é errado. E nós sabemos sim o que é certo e o que é errado. Só que a gente prefere fazer o errado porque para nós é mais fácil, é mais tranquilo, é gozar a vida, é tirar proveito de tudo. E ainda temos uma desculpinha, se fulano de tal fez, por que eu não posso fazer? Não é isso? Mas não é assim não. Fulano de tal é dono da vida dele, vai prestar contas do que ele fez. Eu sou dona da minha vida e vou prestar contas com o que eu faço. Então, gente, a gente não tem que ficar procurando desculpas no outro para aquilo que eu quero fazer. Sei que está errado, mas não quero assumir. Então, eu arranjo uma desculpa. Isso é que é mais fácil para a gente. Mas vai ser difícil na hora de prestar contas. Né? Continuando, ela diz o seguinte. Vive, portanto, considerando que a morte pode alcançar-te em qualquer momento, devendo te preparares desde já para a viagem inevitável. Então é isso, as pessoas, não gosto nem de pensar em morte. Mas é o certo, cada dia que nós estamos aqui na Terra, pode ser o último dia. Quem que garante que amanhã eu estou aqui? Então é necessário que eu sempre esteja fazendo um balanço de como vivi até hoje, como está a minha vida em termos de parte material, se devo aos outros, se dei calote nos outros, se não cumpri com as minhas tarefas. Mas o mais importante ainda, quanto à minha moral, quanto à minha ética, quanto ao meu caráter, quanto a ser filho de Deus, dos princípios do Cristo que devem regir a nossa vida. Né? Prejudiquei muita gente, dei o cano em alguém, ou tenho vivido procurando ser útil, ajudando as pessoas. E quando a gente fala ajudando as pessoas, não precisa ser só em termos materiais. Muitas vezes uma visita na casa de alguém que está doente é uma ajuda tão grande, muito maior do que se eu levasse para ela lá uma penca de banana. Não é? Ela está com solidão, ou ele, e uma presença para levar um carinho, um amor, cura muitas doenças, não é? Então, gente, vamos fazer um balanço, lembrando sempre que o amanhã pertence a Deus, só o hoje é que a gente está vivendo. Então, a gente tem sempre que pensar, não deixar para amanhã aquilo que eu posso fazer hoje. É lógico que nós temos sempre um planejamento de vida anual, é verdade, mas o que eu tenho que fazer anualmente, eu tenho que cumpri-lo dia a dia, não é? Meu trabalho de hoje eu fiz corretamente. Então, se amanhã não puder ir no trabalho, não tem problema, porque eu cumpri a tarefa de hoje, entendem? Cada dia tem que ser vivido de acordo com aquilo que foi programado para aquele dia. O que a gente fala não deixar para depois são tarefas que eram para ser feitas hoje, ontem, antes de ontem, na semana passada, e eu estou sempre esperando um dia para realizar. Por preguiça, por má vontade, por desinteresse, esperando que as pessoas esqueçam que eu tenho uma tarefa para realizar, não é? Isso, gente, nós estamos sendo inimigos de nós mesmos. E o importante é nós nos amarmos, mas nos amarmos procurando viver a vida com ética, com moral, com compromisso e com responsabilidade. São tarefas intransferíveis. Essas são minhas. Não posso esperar que o outro cumpra a tarefa que eu tenho que fazer. Então, minha gente, vamos viver feliz, vamos pensar que a vida continua e que as tarefas de hoje são sempre aprendizados para o dia de amanhã, né?
Muitas vezes a gente fica chateado que me aconteceu uma coisa que eu não queria, fiquei com raiva de fulano de tal. É bom fazer uma avaliação. Por que eu fiquei com raiva? É vaidade? É orgulho? É egoísmo? Por que eu fiz errado? Porque eu não prestei atenção na tarefa? Porque eu não cumpri o meu trabalho direito? Porque eu não estudei? Então vamos pensar que ninguém é culpado pelos nossos erros, não. Só nós somos responsáveis pela nossa vida, que tem que ser vivida pensando que não termina aqui. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos guarde. E até a próxima semana, até o próximo sábado, se Ele assim o permitir. Fiquem com Deus e tenham um bom dia.